poder criativo de Deus. Palestra realizada em 9 de fevereiro de 1968. Neville Goddard. Dizem-nos no livro do Êxodo: Deus disse a Moisés: Eu sou o Eu Sou. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas, pelo meu nome Eu Sou, não me dei a conhecer a eles. E se você ler o capítulo 1, o versículo 24 de 1 Coríntios, descobrirá que o Eu Sou, o poder criativo de Deus, é personificado como Jesus Cristo. Agora, você e eu somos chamados a encontrar esse poder criativo. O mundo cristão afirma crer em Cristo, mas eles não o conhecem, pois ele deve ser encontrado. Esse desafio é dado nas Escrituras. Examine-se para garantir que você esteja se apegando à fé. Teste-se. Se você quer encontrar Jesus Cristo, deve testar a si mesmo. Você está realmente convencido de que Jesus Cristo está em você? Você o testou? Se você tem e ainda não tem certeza, falhou no teste. Pergunte ao líder mais alto da fé cristã se ele acredita que Jesus Cristo está nele. E se ele não está convencido de que o poder criativo do universo está dentro e personalizado como ele mesmo, então ele falhou em cumprir o teste, independentemente de qual seja a sua classificação feita pelo homem. Você pode assistir a todas as igrejas do mundo, dar a doentes e pobres do lado de fora, mas se não souber por experiência própria que Jesus Cristo está em você, você falhou no teste. Eu lhe digo que Jesus Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana, que é o eterno poder criativo de Deus. Se você não sabe disso, você não conhece Jesus Cristo. Você pode dizer: ele é uma pessoa. Bem, você é uma pessoa, não é? Jesus Cristo é Deus Pai, e Deus Pai é Espírito. E aqueles que o adoram o fazem em espírito através da arte de sentir. Eu imaginei um estado e o vi se exteriorizar e se tornar um fato físico que eu posso compartilhar com outro. Isso eu fiz inúmeras vezes e ensinei outros a fazê-lo. Então, eu o encontrei e o conheço como o único poder criativo do universo. Tudo em seu mundo, que agora é um fato a ser compartilhado com outras pessoas, já foi imaginado. E se você sabe que Jesus Cristo é o poder criativo que traz coisas para este mundo, que todas as coisas devem ser imaginadas primeiro, então você o encontrou. Ao encontrá-lo, você deve aprender a confiar e viver de acordo com esse princípio. O verdadeiro significado do poder é eficácia na consecução de um propósito. Hoje, como nação, temos o poder da bomba, mas não estamos dispostos a usá-la porque não é nosso objetivo acabar com as cidades. Então, onde está o poder que poderia trazer ao nosso propósito? O homem não conhece Jesus Cristo, portanto, ele pensa que há poder na energia nuclear, em dinheiro, em sua posição intelectual ou social. Mas o único poder é Jesus Cristo, que é a imaginação humana. Nasci e cresci em um ambiente cristão, mas não aprendi essa verdade na escola dominical, na igreja ou em casa. Fui ensinado a acreditar em um ser fora de mim, alguém que nasceu há 2000 anos atrás e que foi crucificado em uma cruz de madeira por pessoas que não acreditavam que ele era o Filho de Deus.
Esta é a história que a minha mãe me ensinou como sua mãe havia ensinado. A história se passa assim, mas não é a verdadeira história das Escrituras. Digo-lhe um mistério: Cristo em você é a esperança da glória. Para Deus, sua imaginação humana se tornou homem, para que o homem se torne Deus. É um mistério que somos chamados a testar, pois o poder que criou o mundo se tornou como você é, para que você se conheça com todo o poder criativo, como ele é. Eu não recebi esse conhecimento de um homem, eu não li em um livro, nem ouvi falar de outro. Foi-me revelado que Deus, em homem, é sua maravilhosa imaginação humana. Não tendo para onde recorrer, nem para quem recorrer, comecei a experimentar e, como se provou nos testes, me vi cumprindo as Escrituras. Em vez de outro, eu estava desempenhando o papel central, cumprindo a única crença. Então, comecei a contar aqueles que ouviram e acreditaram, começaram a se testar e, ao fazê-lo, mudaram-se para as principais escrituras da demanda e se cumpriram neles. É-nos dito: permaneça na cidade até que você esteja revestido do poder do alto. As Escrituras personificam esse poder fantástico como Jesus Cristo, mas o homem é ensinado que Jesus Cristo é um indivíduo distinto fora de si e se volta para ele para conceder seus desejos e responder às suas orações. Então, um dia, o homem ouve quem realmente é Jesus Cristo e, voltando-se para ninguém do lado de fora, Deus se revela a esse homem como Eu Sou. Deus disse a Moisés: apresentei-me a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Eu Sou, não me apresentei a eles. Se o nome de Deus para todo sempre é Eu Sou, como você pode olhar para fora de si? Você não pode apontar para outro e dizer Eu Sou. Você pode observar isso ou fazer isso, mas não pode apontar para outro quando diz Eu Sou. Tendo se revelado como poder todo-poderoso, Eu Sou, a terceira revelação de Deus é a do Pai. E se Deus é um pai, ele deve ter um filho. O mundo foi ensinado a acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas sei por revelação que Jesus Cristo é o próprio Deus. Há um filho, no entanto, como nos disse claramente no 2º Salmo, esse filho é Davi, que diz: vou falar do decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Digo que as Escrituras não registram história secular, mas história sobrenatural. Sua mensagem é sagrada e não tem nada a ver com o que ocorreu de maneira secular. Ontem li onde alguém em Ohio, que alegou ter traçado sua origem até Davi, morreu aos 84 ou 85 anos. De toda a bobagem do mundo, se ele quis dizer secularmente, Davi não é um personagem da história humana, mas o estado eterno em que se entra quando acredita no poder de Deus como sua própria imaginação. Exerce-o e entra na corrente principal e desperta. Personificando o poder criativo de Deus, Davi estará diante de você e o chamará de Pai, revelando que você é um com seu poder criativo. Ouça estas palavras com atenção. O sumo sacerdote disse a Jesus: você é o Cristo, o Filho do Abençoado? E Jesus respondeu: eu sou. E você verá o Filho do Homem sentado à direita do poder. Isso ele disse em cumprimento ao 100º Salmo. O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha mão direita, até que eu faça dos seus inimigos
o escabelo de seus pés. Aqui vemos o poder igualado a um homem. Portanto, a primeira revelação de Deus é o puro poder. Depois vem o nome Eu Sou, que é seguido pelo seu verdadeiro caráter, que é de um pai que ama. O propósito de Deus é se entregar a todos, e sendo um pai, quando ele se entrega a você, ele lhe dá a paternidade. Primeiro, ele lhe dá poder, depois a consciência de ser esse poder enquanto você se prova. Agora eu peço que você se examine. Quando confrontado com um problema, você recorre a alguém do lado de fora para obter sua solução ou acredita que todo o poder reside na sua imaginação humana? Você acredita na bomba de hidrogênio, encontrando as pessoas certas ou vivendo do lado certo da rua? Ou você acredita em sua própria imaginação humana maravilhosa? Descobri aquele de quem Moisés e a lei escreveram, Jesus de Nazaré, para ser minha imaginação humana, e eu me volto somente para ele, para a solução de meus problemas. Faço isso perguntando a mim mesmo o que veria se meu problema se dissolvesse e sua solução subisse em seu lugar. O que eu ouviria? Como eu agiria? Tendo descoberto que Jesus é minha imaginação, ajo como se o problema fosse resolvido e descobri por experiência que trouxe coisas que não são vistas pelo olho mortal do mundo para serem vistas por todos. Eu provei isso e encorajo a todos a experimentarem. Examine-se para certificar-se realmente certo de que aceitou completamente Jesus Cristo como sua imaginação humana, de modo que, quando confrontado para qualquer desafio, você se volte para o único Jesus Cristo e não para um falso. Se você se voltar para alguém fora de si mesmo, você se voltou para um falso Jesus Cristo e falhou no teste. Vire-se apenas para Deus e não para alguém ou alguma coisa do lado de fora. Ninguém pode dizer o seu futuro, pois o seu futuro é cumprir as Escrituras e você não tem outro. Recebi uma carta na semana passada de uma senhora que disse: no sonho, sabia que tinha 20 anos, acabei de casar e morava no País Basco entre os pastores. Meu marido estava dirigindo um caminhão velho. Sentei-me ao lado dele com minha cunhada ao meu lado. Na parte de trás estava meu cunhado, com meu sogro, logo atrás de mim. Depois de passar a noite no topo de uma montanha, viajamos por estradas montanhosas e empoeiradas e acidentadas, quando fico muito cansada e fraca. Meu sogro tinha autoridade sobre tudo, e sabendo o caminho ele disse: só mais uma curva e estaremos em casa. Quando a curva final é concluída, vejo um vale celestial coberto de grama verde e um rio cristalino e fluindo através dele. Ao longe, vejo uma bela casa com celeiros e rebanhos de ovelhas brancas. 2 pastores estão lá com seus ladrões, seus cães e um bando de gansos. Então me viro e, ao encarar meu sogro, vejo que de repente ele cresceu alto e jovem. Quando olho para ele, lembro de ter visto esse rosto em algum lugar na obscura e sombria eternidade. Então o rosto ficou brilhante e, quando me dissolvi no brilho, acordei. Nesta carta, minha amiga fez o papel de Tamar, como nos disse no capítulo 38 do livro de Gênesis. Judá, o 4º filho de Jacó, está listado na genealogia de Jesus Cristo. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Na história, Judá deixou seus irmãos, casou-se fora e teve 3 filhos. Escolhendo Tamar para o seu primeiro filho, que desagradou a Jeová e foi morto.
Judá disse ao seu segundo filho que se casasse com ela e criasse descendentes para seu irmão. Sabendo que cada filho não seria dele, mas de seu irmão, Onã derramou sua semente para que Tamar não tivesse um filho. Lamentando a Jeová por causa desse fato, Jeová o matou, pois o mandamento seria frutífero e multiplicador e aumentaria o mundo. O terceiro filho não foi dado como ele era muito jovem. Então chegou o dia em que Judá desceu para observar a tosquia das ovelhas, porque era rico e tinha enormes ovelhas. Tamar, ao saber de sua visita, tirou as roupas de viúva e sentou-se em um lugar público, velado como uma prostituta do templo. Quando Judá propôs, ela perguntou: "O que você vai me dar?" E ele respondeu: "Um garoto do meu rebanho." Pedindo uma promessa de que o garoto seria enviado, ele lhe deu seu anel, sua pulseira e seu cajado, e a conhecia intimamente. 3 meses depois, foi levada à atenção de Judá que sua nora, Tamar, estava grávida. Quando Judá ouviu a notícia, ele disse: "Que a lei seja cumprida, ela será queimada até a morte." Quando chegaram para executar a lei, ela levou o anel, a pulseira e o cajado, e os enviou a Judá com a mensagem: "O homem que me deu estes é o pai do filho." Ao vê-los, Judá disse: "O pecado é meu e não dela." Agora, não pense em Tamar como tendo união em um sentido físico, mas em união com o Estado, pois toda vez que entramos em um Estado, há união. Na visão da minha amiga, todos os presentes eram parentes, dizendo a ela que ela entrou no convencional. Ela teve união com a memória, e nenhum poder na terra pode impedi-la de trazer a Escritura ao seu cumprimento, pois seu sogro é o mencionado no capítulo 49 do Gênesis, como o filhote do leão e de sua mão, o cetro nunca passará. Ela entrou no estado que a leva ao clímax como Jesus Cristo, que é Deus Pai. Chegará o dia em que você alcançará o grau de paternidade e Davi estará diante de você e lhe chamará de pai. Então você conhecerá um poder que é maior do que a mente humana pode entender. Você saberá o poder real. Não tem nada a ver com a capacidade de destruir uma nação. Esta noite poderíamos liberar um número X de bombas e destruir todas as cidades da Rússia, e elas poderiam fazer o mesmo conosco. E daí? Posso lhe dizer, os milhões que morreriam dos dois lados não estariam mortos, mas ainda assim tentariam encontrar o Pai. Todos estão realmente buscando o Pai de toda a vida, e esse Pai é Jesus Cristo. Embora os homens tenham criado fotos dele, Jesus não está do lado de fora. Somos informados. Ainda não aparece o que ele será, mas sabemos que quando ele aparecer, seremos como ele, pois o veremos como ele é. O Filho de Deus não pode aparecer a não ser como a pessoa a quem ele aparece. Você nunca o verá como alguém vindo de fora, mas vindo de dentro de você. Ele te chamará de Pai no Espírito, e então você saberá quem você realmente é. Enquanto isso, você pode exercitar seu poder neste nível se aceitar este desafio. Examine-se e certifique-se de que você é fiel ao seu ato imaginário. Que ninguém mais te examine, mas teste a você mesmo. Você aceitou completamente o fato de que Jesus Cristo está em você? Se você puder responder, não é bem assim, você falhou no teste. Se como 1 bilhão de cristãos você acredita em algum outro Jesus Cristo,
você tem um falso Cristo, e você nunca o encontrará indo à igreja ou dando aos pobres, pois ele não está do lado de fora, mas na sua maravilhosa imaginação humana. Que ninguém profetize a você. A única profecia que você está destinada a cumprir é a Escritura. Quando alguém tenta me dizer o que algum astrólogo ou médium disse, fico tão irritado que quero gritar. Você já me ouviu alguma vez? Acredite em toda essa tolice e você adora falsos cristos. Se você quer ser famoso neste mundo de homens, use este princípio e você brilhará por seu pequeno momento. Mas eu lhe pergunto, você está no convencional do cumprimento das Escrituras? Você realmente acredita no único Jesus Cristo, que é a sua imaginação humana? Eu digo, nunca houve outro Cristo e nunca haverá outro Cristo. Agora, alguns dirão que é blasfêmia, assim como fizeram há muito tempo. No 14º capítulo do livro de Marcos, a pergunta é feita: você é o Cristo? E Jesus disse: eu sou. E você verá o Filho do Homem assentado à destra do poder. Então, o sumo sacerdote disse: ainda precisamos de testemunhas? Você ouviu sua blasfêmia. E no livro de João, quando acusado de blasfêmia, porque você, sendo homem, se faz Deus, Jesus disse: não está escrito em sua lei? Eu digo, vocês são deuses? Se as Escrituras dizem que vocês são deuses e as Escrituras não podem ser quebradas, é blasfêmia para mim dizer eu sou o Filho de Deus e o Filho e o Pai são um? Se você é o poder criativo, você deve ser um com o Criador. Quem é uma pessoa como você é, como eu sou. Por isso digo a todos, aceitem a Cristo como sua própria imaginação humana maravilhosa e não hesitem, pois as Escrituras devem ser cumpridas em vocês. Não é feito fisicamente. Vivenciei um nascimento físico, pois nasci em Barbados, e assim como você, conheço as limitações da carne. Eu vim a este mundo com nada e não tenho muito hoje, mas porque eu não tinha muito, eu tinha que ficar sobre meus próprios pés e acreditar em mim mesmo. Não pedi a ninguém para me ajudar e não roubar de outro se eu não tivesse nada. Ficava sem ele. Eu vi aqueles que tinham mais do que precisavam, mas eu não tirei deles. Eu simplesmente puxei meu cinto. Eu andei 50 quarteirões para encontrar um amigo que tinha 1 centavo para comprar alguns grãos de sopa. Quando ele não podia ser encontrado, eu voltava e talvez no dia seguinte ganhasse 1/4 para comprar os grãos. Mas nunca me ocorreu que, porque os outros tinham comida e eu não sabia que deviam dar para mim. Eu estava determinado a acreditar em mim mesmo e por causa disso, entrei na corrente principal da vida e as Escrituras começaram a se desdobrar em mim. Ninguém me deve a vida. Tudo o que eu tenho que fazer é confiar em Jesus Cristo, confiar na minha imaginação humana. Não tenho vontade de acumular muito dinheiro, porque acumular 1 milhão de sombras. Meu desejo é te dizer quem realmente é Jesus Cristo. Ele é a sua própria imaginação humana maravilhosa. Nunca houve outro Cristo e nunca haverá outro. Se você confiar nele, e eu uso ele de forma aconselhada, porque o poder criativo de Deus e Deus é uma pessoa. E você é essa pessoa. Você nunca irá falhar, pois Ele nunca falhará com você. Esta noite, se você sabe o que quer, apenas acredite que você tem. Durma como se fosse verdade. E porque Cristo está em todos, Ele usará quantos forem necessários para ajudar no nascimento de sua suposição. No final da Bíblia, o capítulo 22 de Apocalipse, Jesus Cristo está falando dizendo:
Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a estrela da manhã brilhante. E no capítulo 2 do mesmo livro é dito: aquele que conquista, que testemunha a verdade das Escrituras, eu vou dar a estrela da manhã. Em outras palavras, ele dá a si mesmo como Deus Pai. Ele é a raiz de Davi, a raiz de uma árvore é o seu pai. Deus Pai é a raiz de Davi, pois Davi é todo o Espírito, não um ser de carne e sangue. Ele é o estado eterno do Filho, que chama a todos para chegar ao clímax como Pai. Assim, a história termina quando você termina a corrida e mantém a fé, pois recebe a estrela da manhã e se conhece como a raiz e a descendência de Davi, a brilhante estrela da manhã. Esta noite, teste você mesmo. Eu não vou te testar. Eu não estou aqui para testar ninguém. Eu só peço a você para se examinar, para ver se você está realmente mantendo a fé. Ou você vai ligar para um amigo e dizer-lhe como as coisas são horríveis e apelar para ele do lado de fora. Eu pergunto, você realmente está mantendo a fé? Você sempre se volta para a sua imaginação e não importa o que aconteça, você permanece fiel ao estado imaginado? Se você fizer isso, você passou no teste. Mas se todo pequeno rumor, dúvida ou medo puder mover você como um peão em um tabuleiro de xadrez, então você não está mantendo a fé. Tudo depende de você. Você está testando a si mesmo ou não? Você pode dizer dentro de si: eu sempre recorro à minha imaginação quando confrontado com um problema e resolvo isso lá. Então, eu permaneço fiel a esse ato imaginário. Se você puder, você passou no teste. É tão simples quanto isso. Posso lhe dizer, permanecemos neste mundo da morte até entrarmos no convencional e chegarmos ao clímax. Você não pode acreditar no quanto este mundo é realmente um mundo de morte, cuja vida está em você como sua imaginação humana. A vida em si é uma atividade de imaginar, onde tudo é um símbolo. Seu amigo mais próximo, mais querido, sua esposa, sua mãe, pai, irmãos e irmãs são todos símbolos. Todos os símbolos mortos revelando a você quem você realmente é. Agora vamos ao silêncio. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Apresento a todos vocês a coleção de e-books O Caminho das Palestras de Neville Goddard, volume 1. São 10 e-books com as palestras que foram ministradas por ele, totalmente revisadas e de muito fácil leitura, dando continuidade aos estudos do livro O Despertar da Consciência. O link está na descrição desse vídeo. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo, nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.